você não pode deixar de levar em consideração aí toda a experiência, ok? Bom, e aí quais são as funções de uma empresa de operação logística, né? Então, a primeira delas aí, a função do operador logístico, né? Ele é responsável em prover todos os recursos que outorga às atividades logísticas de uma forma eficiente, como, por exemplo, a gestão de transporte, o armazenamento das mercadorias, produtos, né? E também o controle de estoque. Então, essas são as principais funções realizadas aí pelo operador logístico. Então, nós temos aí a primeira parte aí, que seria a gestão de transporte. Então, o que significa aí a gestão de transporte, né? Então, a gestão de transporte, o operador logístico, ele vai atuar fortemente nessa área, né, no setor de transporte, óbvio, né? E entre as principais funções desse segmento, nós temos algumas aí que é, por exemplo, prestação de serviço de transportes para terceiros, capacitação de transportadoras, sistematização de maneira técnica, monitoramento das atividades realizadas pelas transportadoras, análise e efetivação do pagamento de fretes, formulação e expedição de relatórios, acompanhamento nas práticas de serviço e outras tantas que podem aparecer, né? Então, só pela gestão de transporte, nós percebemos que talvez, né, seja melhor a gente contratar um operador logístico do que propriamente nós desvendarmos todas essas coisas. Tá? No caso de armazenagem, a armazenagem de produtos também pode ser gerida pelo operador logístico. Né? E quais são os pontos principais aí que ele tem que ver? Disposição das instalações adequadas de acordo com o armazém. Né? Claro, né? Se você vai trabalhar com armazenagem, a primeira coisa que se tem que pensar é justamente na instalação adequada para você poder armazenar todos esses produtos antes de irem para os seus clientes. Tá? Oferecimento de títulos de seguro para os bens materiais, também é uma coisa muito importante, né? Que a gente sabe aí dos problemas de extravio, de mercadoria deteriorada, e principalmente elas serem furtadas aí ou roubadas, né? Apresentação de estratégias de gerenciamento, inspeção e garantia das avarias, auxílio para toda a documentação de despacho, controle de qualidade, tanto da chegada da mercadoria, quanto da mercadoria armazenada. Tá? Depois nós temos aí o controle de estoque. Bom, no estoque, o operador, ele pode atender nas seguintes funções. Auxiliar o cliente a determinar melhor a política para a sua gestão de estoque, que é uma coisa também importantíssima, né? Às vezes a pessoa acaba colocando mais recurso financeiro do que deveria no estoque, então você fica com mercadoria parada lá no estoque, você não vende. Emitir relatórios regularmente quanto aos estoques, acompanhar estoque, né? Eu acho que é uma das coisas principais dentro da empresa, porque está ligado diretamente com o custo. Então, se você não tiver uma boa gestão de estoque, um bom controle de estoque, você acaba fazendo besteira, né? Acaba não fazendo bons negócios. Fiscalizar e ser responsabilidade pela localidade, quantidade e postos do estoque efetivo do cliente e manter informado sobre o giro das mercadorias. Tá? Então, você vê que são funções simples, mas que demandam um certo cuidado, uma certa atenção, um certo trabalho, para que você faça realmente um trabalho bem feitinho. Né? Depois nós temos aí, quais são as vantagens de você contratar um operador logístico? Porque você tem vantagem, mas você também tem desvantagem, né? Como tudo na vida, às vezes você ganha de um lado, perde do outro, às vezes empata, ou você precisa colocar na balança para poder realmente saber o que vale a pena fazer, tá? Então, são muitos aí os benefícios de terceirização de serviços, e por essa razão o setor vem se expandindo e cativando os mais adeptos. Diante disso, vamos conhecer aí algumas vantagens de você contratar o serviço de um operador logístico. Então,
Primeiro, você tem acesso a profissional qualificado. A empresa se preocupa em fazer isso por você, porque, venhamos e convenhamos, nós conseguirmos profissionais qualificados, dependendo da demanda, da tua pressa, do que você precisa fazer, às vezes demora um pouquinho mais. E ela já consegue te fornecer isso, né? Acesso a novas tecnologias, redução de custos operacionais e o maior foco no objetivo do negócio, tá? Então, falando aí de acessos a profissionais qualificados. Atualmente, há no mercado empresas que oferecem serviços nesse segmento logístico, né? Só que, para ganhar a concorrência, é preciso ter o diferencial, que nada mais é do que a garantia da satisfação dos seus clientes. Na logística, tem muito disso, a satisfação do cliente, né? Por quê? Receber a mercadoria logo, num prazo curto, receber a mercadoria com qualidade, sem avarias, né? Em qualquer ponto que você determinar. Então, realmente, uma empresa bem qualificada, que trabalhe direito, que trabalhe corretamente, às vezes é difícil você achar no mercado, mas quando você acha, ela tem um peso significativo também. Tá? Também é preciso levar alguns requisitos em consideração. Antes de você contratar pelos serviços, você precisa se certificar de que a empresa possui um alvará de funcionamento na categoria necessária para poder atender às suas exigências, tanto no armazenamento quanto no transporte. Tá? Precisa tomar muito cuidado com isso, porque de repente você contrata uma empresa onde ela não tem alvará, ela não tem a licença para fazer isso, né? Às vezes ela não tem as instalações adequadas, ela não tem uma segurança adequada, às vezes ela não tem o seguro adequado, e o barato, às vezes, acaba saindo caro, tá? Então, precisa ter muito cuidado com isso. Outro fator relevante nesse ponto é você analisar a infraestrutura, a organização, que faz investimento para realizar melhorias, trazendo inovação tecnológica, e também a modernização de suas instalações, tá? Então, tem que ficar de olho em tudo isso. Bom, acesso a novas tecnologias. A logística, hoje em dia, ela está basicamente aliado, né, de novas tecnologias. Né? Basicamente, tudo que é feito hoje através da logística, por trás está a tecnologia, e tecnologia de ponta, que é o que faz que a gente consiga receber as coisas de uma forma muito rápida, né? Tem coisas, às vezes, que você compra na hora do almoço, dependendo da empresa, e no final do dia você já está recebendo esse produto, né? Ou você compra o produto no dia seguinte você está recebendo esse produto. Né? Então, a gente vê que o operador logístico, né, ele funciona que nem um relógio, tá? E, claro, ele tem uma tecnologia toda estruturada para poder atender todo mundo dessa forma. Bom, com o fluxo de informações, é um dos fatores de mais importância nas operações logísticas e faz-se necessário gerenciamento eletrônico dos dados referente aos pedidos dos clientes e de reabastecimento, movimentação dos armazéns, necessidade de estoque, documentação de transporte e também o controle de custos. Tá? Tudo isso, por sua vez, vai aumentar aí a flexibilidade de identificação de qualquer informação, ou seja, qual, quando, onde, como e quando os recursos entregues de forma a alcançar uma vantagem estratégica. Né? Então, você tendo aí acesso às tecnologias, isso vai fazer com que o seu produto chegue de uma forma muito rápida, a não ser que o seu endereço esteja errado, que você tenha passado o endereço errado, aí é outro que vai receber. Mas a tecnologia não falha, né? O Carlos que nos diga aí, porque ele trabalha aí com alta tecnologia dentro do Correio, e a gente sabe disso, né? Uhum. Não é isso, Carlos? Uhum. Passa a mercadoria ali, já tem o código de barra, o leitor já lê, já sabe onde é que é,
já tem o rastreio, o cara já recebe lá onde está o produto e tudo mais, né? Às vezes o produto chega mais rápido do que a informação. Bom, aí nós temos aí redução de custos operacionais. E isso é interessante para todo mundo. Um dos segmentos que mais necessita de capital dentro de uma organização é justamente a logística, tá? Esse alto investimento está diretamente relacionado às conformidades legislativas que precisam ser cumpridas. Por isso, uma empresa tende a ter um gasto muito mais acentuado com as operações logísticas, uma vez que essa atividade não é totalmente o seu foco. Dessa forma, optar pela terceirização desses serviços contribuirá pela minimização e monitoramento dos seus custos de um modo significativo. Tá? Então, é aquilo que eu falei no comecinho da aula. Às vezes, compensa muito mais você contratar um operador logístico do que propriamente você fazer toda a operação, né? Por quê? Porque como ele já tem toda uma estrutura montada, ele já tem todo um pessoal montado, ele já tem todos os softwares necessários para fazer todo esse trâmite, acaba sendo muito mais barato ele fazer toda essa operação do que você fazê-la. Né? Por isso que, dependendo do tamanho da operação, o que você está fazendo, às vezes compensa muito mais você ir atrás de um operador logístico, né, e fechar um contrato com a empresa que você vai acabar ganhando muito mais. Né? Ou, até mesmo se você pagar alguma coisa a mais, no frigir dos ovos acaba compensando, né? Porque você teria todo um trabalho, você teria investimentos, às vezes você não tem o software adequado para fazer tudo isso, você não tem pessoal especializado, pessoal experiente que conhece todos os trâmites, né? Pode ter confusão aí no meio do caminho, uma informação errada, alguma coisa, e depois acaba saindo mais caro para você, tá? Então, nem sempre aquilo que é barato é bom, mas também nem aquilo que é caro também não vai deixar de ser uma coisa boa aí, né? Você é só pesar na balança, ok? Bom, maior foco no objetivo do negócio. Não precisar se preocupar, ó, a gente vai acabar falando a mesma coisa aqui, tá? Não precisar se preocupar com atribuições distintas que não sejam relativas à sua principal função é mais um motivo, mais uma prerrogativa que merece ser ressaltado. Portanto, ao terceirizar um serviço logístico, é possível você entregar à contratada toda a responsabilidade dos processos e dos serviços. E aí, com isso, restará mais tempo para você focar em seu core business e isso proporcionará à empresa mais chance de inovação e ampliação dos seus negócios. Tá vendo? É aquilo que eu falei, às vezes você pagando um pouquinho mais, né? Às vezes gastando um pouquinho mais, talvez acabe compensando do que você ter que fazer todo esse mundaréu de coisa, tá? Bom, razões para você terceirizar atividades logísticas, né? Então, você está lá na sua empresa, você chega lá para o dono da empresa tal, e fala, ó, é melhor a gente terceirizar tudo isso. Fatalmente, ele vai te perguntar isso. Me dê razões para você querer terceirizar a atividade logística. E aí a gente elenca algumas aqui, né? A gente sabe que tem mais, mas a gente elencou algumas aqui, ó. Manter foco no negócio principal, que é o core business, né? Então, em vez de você ficar se preocupando lá com atividade logística, de pôr caixa para um lado, caixa para o outro, não sei o que lá, você contrata uma empresa para fazer isso, aí vai te sobrar mais tempo para você realmente focar no negócio, fazer outras coisas. Aumentar a flexibilidade do processo logístico, reduzir custo, aumentar a cobertura geográfica, porque às vezes você não tem uma frota adequada ou a quantidade de frota para você poder fazer todo esse trabalho, né? Ingressar em canais e mercados não familiares ou ainda não conquistados, você vai pegar uma fatia de mercado, né? Aquela região sem dono.
Substituir a área de armazenagem por área de produção. Olha que legal, às vezes você tem... você trabalha com tudo isso, vamos supor que você seja uma empresa, que você produz alguma coisa, né? Algum produto, e você tem lá os seus caminhões, você tem um pátio, você tem um armazém, né? Você tem o pessoal, enfim, você tem toda uma operação logística, tá? E aí você acaba percebendo que talvez aquilo que você esteja gastando com a sua operação logística, se você perceber com um pouquinho mais, digamos assim, ou talvez um pouco menos, se você contratar uma empresa, você vai acabar ganhando mais. E além de você ganhar, todo aquele espaço que você tinha destinado à operação logística, ele vai acabar se transformando numa área de produção. Percebe como são as coisas? Como a gente precisa parar, pensar, né? Visualizar, enxergar o que está acontecendo. Tá? Então, de repente, você acaba aí transformando tudo numa área de produção e você acaba ganhando mais. Além da dor de cabeça, né? Talvez para fazer toda essa operação de logística, talvez você tivesse ali um pouco de dor de cabeça, porque, o caminhão não saiu no horário certo, teve uma avaria na hora de carregar, o motorista ou ajudante na hora da entrega da mercadoria não pegou a mercadoria com cuidado e acabou avariando essa mercadoria no cliente, né? O caminhão quebrou no meio do caminho, você precisa rapidamente arrumar um outro caminhão para substituir. Então, queira ou não queira, são razões que acontecem no meio do caminho que podem atrapalhar aí o seu objetivo, né? Pode atrapalhar o seu negócio, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque olha o último item aí, melhorar o atendimento ao cliente, tá? Então, todas essas coisas que você está fazendo é justamente para que você possa, cada vez mais, melhorar o atendimento ao cliente. Tá? Então, o cara aqui, tudo bem, ele está pensando em custo, economizar, etc. e tal, claro. Todo mundo pensa dessa forma. As empresas, o objetivo maior da empresa é justamente esse, o lucro, tá? Mas ele não vai obter um lucro, e um lucro considerável, se ele não atender bem o cliente. Tá? Ele precisa atender bem o cliente. Ele não pode ter um cliente satisfeito, né? Ele tem que ter o cliente sempre satisfeito ali. E quanto mais nessa operação de logística você fizer para esse cliente, a rapidez, mais ele vai se sentir satisfeito, né? E mais ele vai trabalhar com você e vai adquirir produtos seus, ok? Bom, aí nós temos também um critério básico para a gente poder selecionar um operador logístico, né? Eu não vou selecionar um operador do dia para a noite, sem conversar, sem verificar, né? Sem pesquisar, né? Sem tirar informações, porque, de repente, eu contrato um operador desse e ele me some com uma carga, ou me avaria uma carga, ou faz alguma coisa que não vai agradar, né? Ou não vai me atender a expectativa, né? Vai me atrasar uma entrega. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Então, quais são os critérios que você precisa ver aí? Tá? Então, você tem aí estabilidade financeira da empresa, é importantíssimo, né? Saber se a empresa tem uma estabilidade financeira, se ela honra lá os compromissos dela, né? Porque, de repente, ela pega um adiantamento seu para poder tampar um buraco dela e depois ela não tem condição de te prestar o serviço, tá? Então, precisa tomar muito cuidado nisso. Então, estabilidade financeira, experiência e consistência, né? Não basta ser só a experiência, é necessário ter a consistência. Eu não posso ser experiente uma única vez, eu preciso ser sempre experiente. Equipamentos e instalações físicas, métodos operacionais, tecnologia de informação, potencial de crescimento e sempre o custos. Tá? Então, é dessa forma que você pode selecionar um operador logístico. Mas eu posso colocar mais algum item aí? Claro, né? Tudo vai depender da tua empresa, o que você quer, do seu DNA, de que forma você está vendo tudo isso, de que forma você está analisando tudo isso, né?
Isso tudo é importante. Então, claro, nós colocamos alguns critérios aqui, mas nada impede que você crie aí os seus critérios, coloque aí o seu quezinho aí, o seu DNA nessa contratação, tá? Bom, se você pesquisou e você achou a empresa ideal, a empresa que pode realmente te atender, você não pode deixar de fazer aí, de formar um contrato de terceirização. Isso é importante, né? Tem que trabalhar com contrato aí, porque se acontece alguma coisa no meio do caminho, você precisa estar resguardado, né? Então, o sucesso da terceirização em logística depende fortemente de contratos cuidadosamente elaborados, que caracterizem de antemão as obrigações essenciais que cada uma das partes deverá cumprir. Tá? Todo mundo tem deveres, mas também todo mundo tem obrigação, tá? Então, quando uma parte tem dever, a outra tem obrigação, quando a outra tem dever, a outra parte tem obrigação, tá? Então, tudo isso precisa ser colocado no contrato para que a gente não tenha nenhum problema no futuro, né? Então, quais são os seus deveres, quais são as obrigações, tudo isso precisa estar muito bem estruturado, tá? Muito embora alguns contratos, na sua forma final, devam ser preparados por advogados, é muito importante, tá? É muito importante que as condições e características técnicas dos mesmos, ou seja, dos contratos, sejam elaborados por pessoal que está diretamente envolvido com as operações e o seu controle. O que muitas vezes acontece? E isso acontece em todas as empresas, em todos os segmentos, em todos os setores. É muito legal, o cara que está atrás da mesa, ele resolve colocar um radar numa subida, o cara que ele tem que subir aquilo a 30 por hora. É magnífico isso, né? Eu vou, estou atrás da mesa, decreto, pronto e acabou. Mas eu preciso ir lá e ver, será que um radar numa subida a 30 por hora é uma coisa realmente necessária? É uma coisa que se faz? Não dá, né? Como é que o carro vai subir a 30 por hora numa subida? Ele precisa ter arranque, ele precisa ter força, né? Então, um dos pecados que as empresas cometem hoje, e muito, é na hora de tomar uma determinada solução, de fechar um contrato, de fazer alguma coisa, não consultar o pessoal técnico, simplesmente vai e decreta, olha, faça-se assim, pronto, acabou o assunto. Né? Então, acaba esquecendo aí do envolvimento das características técnicas, tá? Da operação, do controle, enfim, de uma série de coisas. Então, você não quer que o teu pessoal técnico participe da reunião? Não tem problema algum. Tá? Não quer que participe da operação, saber valores, contratos, essas coisas todas? Tudo bem, até acho razoável tudo isso, né? Mas então pega esse contrato, passa para o pessoal técnico, pede para o pessoal técnico ler o contrato, avaliar o contrato, opinar sobre aquele contrato, verificar se está sendo esquecido alguma coisa em relação a uma característica técnica, né? Se está deixando alguma observação de operação, de controle de fora, para que nenhuma das partes, né, acabem tendo aí um prejuízo maior, tá? Então, aqui a gente entra naquele mérito de uma administração participativa, tá? De você trazer o funcionário, convidar ele para que ele realmente possa opinar por determinadas ações da empresa, só vai fazer com que o seu funcionário se sinta mais motivado, se sinta mais engajado, se sinta mais importante nisso tudo, tá? Às vezes você acaba ganhando também alguma coisa a mais em cima disso, tá? Bom, feito isso, nós temos mais alguns pontos essenciais aí na formação do contrato de terceirização, né? Então, existem aí algumas características, alguns cuidados que a gente precisa ter também, tá? Qual vai ser a quantidade envolvida, a frequência das operações, tá? Se você está fazendo um contrato aí, digamos,
de longo prazo, alguma coisa de longo prazo, né? Qual que vai ser a frequência dessas operações, o nível de serviço exigido, preço e forma de cobrança, penalidade, olha lá, pelo não cumprimento das cláusulas e, evidentemente, uma cláusula de seguro, tá? Então, eu acho até que de baixo para cima seria, se a gente pegasse aí a administração invertida, seria de baixo para cima, acho que os itens mais importantes aí, né? Seguro, depois a penalidade pelo não cumprimento, o preço, a forma, o nível, a frequência e a quantidade, se fosse o caso, né? Claro que numa operação de logística, num contrato desse, não pode deixar de ter a penalidade pelo não cumprimento da cláusula, né? Porque um atraso de uma determinada mercadoria num determinado cliente, né? Dependendo da mercadoria, se for uma coisa muito específica, tá? Isso pode causar um transtorno muito grande, além de causar uma grande dor de cabeça para todo mundo, né? O seguro também é primordial por causa aí de um furto, de um roubo, de uma avaria muito grande, de um acidente, ou o caminhão pegar fogo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, então não pode deixar de ter o seguro, tá bom? Bom, se alguém tiver alguma dúvida a respeito desta primeira parte, por favor, pode